Você sabia que o lucro do São Paulo com o Morumbi no ano passado foi de apenas R$ 109 mil? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar sobre a situação do estádio tricolor, que tem ano após ano cada vez menos receitas. Quero te falar também sobre o Atlético Paranaense, clube que teve o maior lucro na temporada passada, superando inclusive o Flamengo. E para fechar, quero te contar sobre os 6 jogadores dispensados pelo Atlético Mineiro. Será que algum serviria para o seu time? E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Super importante para que o canal do Nicola continue crescendo. Estamos chegando perto dos 700 mil inscritos. Quero começar o vídeo de hoje repercutindo uma notícia divulgada em primeira mão pela Rádio Itatiaia e confirmada por mim junto ao dirigente atleticano. 6 jogadores do atual elenco não foram convidados a se reapresentar na segunda-feira, quando o Atlético fará exames relacionados ao Covid. São eles Ricardo Oliveira, Di Santo, Zé Wellison, Edinho, Lucas Hernandes, além do Ramon Martínez. Esses 6 jogadores não fazem mais parte dos planos do técnico Jorge Sampaoli e vão ser convidados a discutir caso a caso com os dirigentes, no caso com Alexandre Matos, seus futuros. A tendência é que alguns tenham contratos rescindidos por agora, outros com contratos mais longos devem ter alguma negociação para tentar encontrar clubes. Quero detalhar caso a caso, começando pelo Ricardo Oliveira, que acaba de completar 40 anos de idade, contratado pelo Galo em 2018, foi o principal goleador do time em 18 e em 19. É verdade que a fase dele em 2020 é ruim, contrato até dezembro, mas acho que não precisava chegar a esse extremo. Sobre Franco Di Santo, atacante argentino contratado no ano passado, ele estava livre, embora tenha custado 290 mil euros. Esse foi o valor acertado entre as partes para o pagamento de luvas. Jogador que não conseguiu cair no gosto da torcida, também com contrato somente até dezembro desse ano, deve seguir o mesmo caminho do Ricardo Oliveira. Uma rescisão amigável do contrato, o Atlético provavelmente vai ter de pagar parte dos salários até o fim da temporada e ele vai ficar livre para procurar um outro clube. O Edinho, atacante de velocidade que foi muito bem no Fortaleza, mas nunca conseguiu jogar no Atlético Mineiro, tem contrato até 2023. Aí a situação fica um pouco mais delicada, o Atlético vai ter de buscar interessados e talvez negociar ou facilitar uma saída dele. Lucas Hernandes, lateral uruguaio, comprado por 3 milhões de dólares. Talvez o maior erro cometido pela diretoria do Galo na temporada passada. O cara que jogou muito pouco com a camisa do Galo, só 6 partidas. Negociação, contrato longo até dezembro de 2022. A vantagem é que há interessados. O próprio Peñarol, além do Estudiantes, já demonstraram interesse na contratação do lateral. Para fechar, tem também o Ramon Martínez, paraguaio, 14 jogos disputados pelo Atlético. Outro grande equívoco cometido recentemente pela diretoria do Galo, jogador que também deve ser negociado com algum clube do exterior. Quero falar sobre o Atlético Paranaense, talvez hoje o grande exemplo de que é possível fazer trabalhos bem feitos, mesmo sem torcidas gigantes ou grande investimento por parte de patrocinadores. O Atlético Paranaense, acredite se quiser, foi na temporada passada o dono do maior lucro entre todos os times do futebol brasileiro, superando inclusive o Flamengo, mesmo no ano em que o Flamengo teve uma receita de 950 milhões de reais. O lucro líquido, o superávit do Atlético Paranaense na temporada passada foi de 63 milhões e 400 mil reais. O que eu quero dizer com esse lucro, com esse superávit? Que entre receitas e despesas sobraram nos cofres do Atlético Paranaense 63 milhões e 400 mil reais. Foram 500 mil reais a mais de superávit na comparação com o Flamengo, mesmo o Flamengo tendo colocado em seus cofres 950 milhões de reais. A diferença é que o Flamengo gasta muito mais do que o Atlético Paranaense, mas dentro de campo, mesmo com um orçamento bem menor, o Atlético conseguiu ser extremamente competitivo, tendo, por exemplo, ganhado a Copa do Brasil. Os lucros acumulados do Atlético Paranaense nos últimos 5 anos são de 189 milhões de reais, o que mostra que há por trás desse resultado do ano passado uma sequência de anos no positivo. E se a gente comparar as receitas de 2018 com 2019, quando eu falo em receitas eu me refiro ao superávit, dá para dizer que o Atlético Paranaense progrediu, quadruplicou o seu superávit entre 2019 e 2018. Por que os números foram tão bons na temporada passada? O título da Copa do Brasil ajuda a explicar bastante, até porque a Copa do Brasil pagou muitos prêmios, aquelas classificações fase a fase, além do título, só o título garantiu ao Atlético Paranaense
50 milhões de reais. Com participações e prêmios, o Furacão embolsou ao longo da temporada passada 85 milhões de reais. Foram mais 133 milhões com vendas de jogadores e aí em especial o Renan Lodge, que valeu 120 milhões de reais ao Furacão, lateral esquerdo vendido para o Atlético de Madrid. O Atlético ainda embolsou mais 75 milhões de reais com televisão. Foi o clube que mais teve jogos transmitidos no Campeonato Brasileiro em TV aberta, até porque o Atlético não quis fechar com a Globo no pay-per-view, então a Globo se viu obrigada a colocar o Furacão a todo instante na TV aberta, e isso rende mais dinheiro, até por conta da nova divisão, do novo modelo de pagamento de televisão em TV aberta, e para fechar, mais 23 milhões e meio de reais com bilheteria ao longo do ano de 2019. As coisas só não estão perfeitas no Furacão por causa da dívida do estádio. O Atlético Paranaense decidiu reformar seu estádio, a Arena da Baixada, e a dívida bruta do Furacão hoje é de 458 milhões de reais, sendo que 342 milhões dessa quantia estão relacionadas às obras no estádio. É bem verdade que o Furacão ainda tenta convencer governo e prefeitura, o governo do estado do Paraná e a prefeitura de Curitiba, a se responsabilizarem por 2/3 desses 342 milhões de reais. Essa disputa é na justiça e se o Furacão tiver êxito, tiver sucesso, certamente vai ser um clube extremamente saudável do ponto de vista financeiro. Para fechar o vídeo, quero falar sobre números preocupantes relacionados ao Morumbi, todos no balanço financeiro do São Paulo, ou seja, números oficiais. E esse assunto é sempre muito importante, porque quase sempre vocês me perguntam em lives o que dá para fazer, qual o futuro do Morumbi, se o São Paulo deveria pensar na construção de um novo estádio. Para começar, preciso te contar que no ano de 2019, o São Paulo teve receita com o seu estádio de 18 milhões e 400 mil reais. Foi a pior receita dos últimos 10 anos. Nunca o São Paulo havia tido uma receita tão pequena. E se a gente somar, de acordo com os números do balanço oficial do São Paulo, todas as receitas com as despesas, o São Paulo teve um superávit de apenas 109 mil reais. Ou seja, o Morumbi praticamente ficou no 0 a 0 na temporada passada. Bem diferente de outros tempos em que o São Paulo tinha no Morumbi uma grande fonte de receita, recebendo shows, camarotes, uma série de lojas ocupando espaço e garantindo movimentação e também lucro para o São Paulo. Vou trazer alguns números para vocês das receitas do Morumbi ano a ano, para você perceber como as receitas têm caído. Vou começar no ano de 2009, quando o São Paulo teve receita com o Morumbi de 27 milhões e meio de reais. Em 2010 essa receita caiu um pouquinho, 26 milhões e 200 mil reais, embora em 2011 já tenha saltado para 29 milhões e meio de reais, o maior resultado durante todo esse período. Veio 2012 e a receita foi de 27 milhões e 700 mil, 2013 com 26 milhões de reais, até que em 2014 a curva cai de forma bem acentuada, indo para 22 milhões e 100 mil reais. 2015 bate 19 milhões e meio de reais. Pela primeira vez o tricolor em bastante tempo tinha menos receita do que 20 milhões de reais. Veio o ano de 2016 e foram 18 milhões e 900 mil reais, uma leve recuperação em 2017 com 20 milhões e 300 mil reais, mais uma queda em 2018 com 19 milhões e 800 mil reais, até que o pior resultado de todos se deu no ano passado com apenas 18 milhões e 400 mil reais. Você pode estar se perguntando os motivos para tão pouca receita, para tão pouca arrecadação. O fato, por exemplo, de o Allianz Parque ter sido construído atrapalha o Morumbi. O Allianz Parque se tornou a principal casa para shows internacionais, tirando do São Paulo uma série de eventos que garantiam ótima receita. Nos bons tempos, cada dia de show pro tricolor rendia 1,5 milhão de reais. Se uma banda fizesse 3 shows seguidos, eram 4,5 milhões de reais em apenas 3 dias. Além da construção do estádio do Palmeiras, outra coisa que atrapalhou foi a construção do estádio do Corinthians. Hoje, cada clube grande da capital paulista tem seu próprio estádio, o que faz com que o Morumbi não receba mais, por exemplo, finais, o que era absolutamente comum. Torcedores do Corinthians, do Palmeiras, do Santos cansaram de comemorar títulos, mesmo em jogos que não tinham o São Paulo dentro do Morumbi, porque o estádio São Paulino, como o maior da cidade, era sempre o escolhido para abrigar as grandes decisões. Para arrematar, quero te contar que o São Paulo faturou em 2019 com seu estádio 10 milhões e 600 mil, com camarotes e cadeiras cativas, mais 3 milhões e 700 mil com publicidade, 2 milhões e 700 mil com aluguéis e outros 4 milhões e 100 mil com outras receitas, todos os números do balanço oficial do tricolor.
Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse sábado. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, esse aqui, que fica durante todo o vídeo por aqui. Aproveita e aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Todas as lives sempre importantes com presidentes, diretores executivos, técnicos e jogadores, sempre às 8 da noite. Espero por você nesse sábado às 8, beleza? A gente se vê, tchau, tchau!